Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 17. E nesta aula nós iremos aprender sobre o operador short. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Na aula anterior, nós descobrimos, por exemplo, que uma variável do tipo inteiro ela ocupa em memória 4 bytes, ou seja, 32 bits. Se a gente quiser uma variável inteira que vai armazenar apenas números pequenos, será que tem como eu economizar memória? E aí nós vamos ver que sim, tem como nós economizarmos memória, utilizando o operador short. E aí como que nós utilizamos esse operador? Eu vou trocar essa nossa variável aqui para o tipo inteiro, e aí eu vou atribuir a ela este valor aqui, 32.767. Então agora que eu tenho uma variável do tipo inteiro, e nós já vimos que uma variável do tipo inteiro ocupa 4 bytes de memória. E se eu quiser economizar memória? Basta eu vir aqui na frente e colocar o nosso operador short. Qual o impacto disso? Vamos descobrir agora. Então eu vou alterar esse texto que nós temos aqui. Tamanho de um int na memória é em bytes. E aí eu vou colocar aqui um y e vou criar aqui uma variável do tipo inteiro y com valor 0. Então nós vamos confirmar que essa variável y ocupa 4 bytes de memória. E agora eu quero apresentar aqui o tamanho de uma variável inteira com o operador short para ver se vai ter alguma diferença. Então aqui eu não quero mais o tamanho de um inteiro. Eu quero aqui saber o tamanho da minha variável x. Vou então compilar o meu programa. E aí perceba que nós temos aqui uma diferença. Uma variável do tipo inteiro ocupa 4 bytes de memória, ou seja, 32 bits. Uma variável short int ocupa a metade dessa quantidade de memória, ou seja, ocupa apenas 2 bytes. 16 bits de memória. E em algumas situações é extremamente importante nós sabermos essa diferença, por alguns motivos. O primeiro, se você precisa de várias variáveis do tipo inteiro e essas variáveis só vão armazenar números pequenos, você pode então utilizar o short int. Para cada variável você vai estar economizando 2 bytes de memória, ou seja, 16 bits. Mas ao trabalharmos com o tipo short, é necessário um pouco de atenção. Por quê? Perceba que aqui em cima eu coloquei no comentário um intervalo de menos 32.768 até 32.767. Esse intervalo é um intervalo de números inteiros que nós conseguimos armazenar em uma variável do tipo short int. E aí, o que vai acontecer se você tentar armazenar um valor maior aqui nessa variável? Vamos descobrir isso agora, e aí novamente eu vou alterar esses printfs aqui. Eu vou alterar o texto que eu tenho aqui e vou colocar valor de x. E aí, x é do tipo short int. Como que eu imprimo um valor de uma variável short int? Eu tenho duas opções. Eu posso utilizar o %d, que nós já conhecemos, ou eu posso utilizar o %hi. As duas formas vão funcionar, então você pode escolher. Aqui agora eu não quero mais o operador sizeof, eu quero o valor da variável x. E aqui abaixo eu vou incrementar o valor dessa variável. Então, se x possui o valor 32.767, após fazer essa operação de incremento, x incrementa 1. Então, o correto é que a nossa variável tenha o valor 32.768. Será que é isso que vai acontecer? Vamos observar aqui qual vai ser o resultado. E aqui, novamente, eu vou imprimir valor de x. E aí aqui eu vou utilizar o %hi. E novamente eu não quero o operador sizeof, eu quero apenas o valor da variável x. E aí vamos ver qual vai ser o resultado. Eu vou compilar novamente o programa.
E aí, olha o que aconteceu. Na primeira linha, linha 16, quando eu imprimi o valor de x, nós tínhamos aqui o valor 32.767. Eu incrementei 1 e imprimi novamente o valor de x. Perceba que, curiosamente, nós temos um valor negativo. E aí, o que aconteceu aqui? Como eu mencionei, esse é um intervalo, é o limite de valores inteiros que nós conseguimos armazenar em uma variável do tipo short int. Um short int, como nós vimos, ele ocupa 2 bytes, ou seja, 16 bits na memória. Esse número aqui, resultante dessa soma, ele precisa de mais de 16 bits para ser armazenado na memória. É por isso que nós temos aqui um resultado diferente. Mas por que negativo? E aí, para entender por que o resultado foi negativo, vamos pegar o número 32.767 e vamos converter esse número para binário. Eu joguei no Google calculadora conversão decimal para binário e aí você encontra uma série de sites com calculadoras como essa daqui, onde você informa um número em decimal e ele vai apresentar aqui a conversão em binário, em octal, em hexadecimal. Tem várias calculadoras desse tipo na internet. Vamos então colocar aquele número aqui, 32.767. E aí perceba que nós temos aqui uma série de uns. Quantos uns nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá, mas se um short int ocupa 16 bytes de memória, nós temos aqui 15 dígitos. Então ainda está sobrando 1 byte. Por que o número ficou negativo? Por causa da representação de números na memória do computador. Nós temos aqui 15 dígitos ocupando 15 bytes na memória. A última casinha que sobrou, que nesse caso é o que a gente chama de bit mais significativo aqui, é utilizado para o sinal, para dizer se esse número é positivo ou negativo. Então, na verdade, para um short int que ocupa 16 bytes na memória, nós temos 15 bytes para guardar o valor propriamente dito do número e o último, o 16º, é utilizado para sinal. Se ele for 0, significa que o número é positivo. Se ele for 1, significa que o número é negativo. E aí, quando eu colocar aqui mais um dígito, perceba o que vai acontecer. Eu vou trocar o 7 aqui pelo 8, como se eu tivesse incrementado 1. Perceba que agora o nosso número aqui mudou completamente e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho aqui 15 dígitos que deveria representar o meu número na memória. Só que esse número precisa de 16. E foi justamente esse dígito aqui que fez com que o nosso resultado fosse negativo. Ocorreu ali o que a gente chama de estouro de memória. A nossa quantidade de memória não é suficiente para armazenar esse nosso número, que tem 16 dígitos, logo ele precisa de um 17º para representar o sinal. Neste caso seria um 0 para o sinal positivo e um 1 se fosse o negativo. Vamos voltar lá para o Code Blocks. Se você estiver trabalhando com números inteiros entre este intervalo, você pode utilizar short int sem nenhum problema. Mas se você em algum momento for precisar de um número maior tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, um short int não vai ser suficiente. E aí você vai ter que utilizar um número do tipo inteiro sem o short. Até a nossa próxima aula.